Brasil confirma 9º caso de varíola dos macacos. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo alerta para escassez de remédios. Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Acesso Pago. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que permite a renegociação de dívidas do FIES. A ANEEL aprova ajustes de bandeiras tarifárias em casos de escassez hídrica. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. O Ministério da Saúde confirmou o 9º caso de varíola dos macacos no país. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. O Ministério da Saúde confirmou na última terça-feira o 9º caso da varíola dos macacos no país. A doença foi detectada em um homem de 27 anos que está no estado de São Paulo. Ele é morador de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com o Ministério, o paciente apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado pelas autoridades sanitárias. Além dos 9 casos confirmados, há 10 casos em investigação no país. 2 no Ceará, 4 no Rio de Janeiro, 1 em Santa Catarina, 1 no Acre e 2 no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde realizou nesta quarta-feira o lançamento do programa Saúde com a Gente. A iniciativa vai oferecer qualificação técnica para quase 200 mil agentes comunitários de saúde e de endemias em todo o país. Classificado pelo Ministério da Saúde como o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato híbrido de forma integrada no país. As inscrições foram encerradas em abril e tiveram a adesão de 5.452 municípios, o que corresponde a 98% do país. O programa tem investimento de mais de 388 milhões. O curso terá a duração mínima de 10 meses. Em um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, revelou a escassez de medicamentos tanto na rede privada quanto na rede pública. A falta dos medicamentos também é sentida em outros estados. Segundo o levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, mostrou que 98,5% dos profissionais apontam falta de medicamento nas redes privada e pública de farmácias e estabelecimentos de saúde do Estado. Segundo a doutora Arlândia Nobre, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, alguns fatores contribuem com este problema. A que a gente pode atribuir essa falta de medicamentos? Muito provavelmente ao acesso aos insumos. A matéria-prima ela é oriunda do mercado exterior e aí há um processo de compra que demanda um tempo e isso impacta, sem sombra de dúvida, na produção, no desenvolvimento desses medicamentos no território nacional. Então essa é uma das explicações para a falta de medicamentos, seria o desabastecimento do mercado nacional com a matéria-prima, com esses insumos. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará citou quais medicamentos vêm apresentando falta no Brasil. Temos observado uma falta de medicamentos tanto no setor público como no setor privado. O maior número de medicamentos em falta está na classe dos expectorantes, mucolíticos, muito usados nesse período de síndrome gripal, analgésicos e também os antihistamínicos, que são os antialérgicos. Além da falta de matéria-prima, a alta demanda nos postos de saúde pode ocasionar a escassez dos medicamentos. A outra possibilidade é o aumento da demanda. A gente tem percebido um aumento significativo do número de síndromes gripais causadas pela Covid ou não, que tem demandado o uso desses produtos. Então é possível que pela demanda aumentada, pelos os casos de gripes e resfriados, haja uma procura maior e isso acaba levando a um desabastecimento. Então a gente orienta, os nossos pacientes a procurarem o farmacêutico nas farmácias e drogarias, justamente para terem a orientação sobre o acesso e o uso racional desses produtos. E no próximo bloco você confere a pauta é política, a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, lei de perdão de dívida pelo FIES é sancionada e a bandeira tarifária.
Bolsonaro declara que novo presidente da Petrobras deverá trocar diretores. Lewandowski solicita resposta da suposta perda de 28 milhões de doses da vacina. Assuntos para a pauta é política. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou nesta quarta-feira, em uma entrevista para uma rádio de São Paulo, que o novo presidente da Petrobras, indicado pelo governo federal, deverá trocar os diretores da estatal para dar uma nova dinâmica à empresa e alterar a política de paridade e preços de importação, se for o caso. Bolsonaro reclamou ainda da dificuldade de conseguir aprovar o nome de Caio Paes de Andrade para assumir a presidência da companhia. O presidente reiterou que o governo não tem controle total sobre a estatal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, solicitou a manifestação do governo sobre a suposta perda de 28 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até agosto. O pedido foi apresentado pela Rede Sustentabilidade após uma reportagem sobre o assunto que mostrou uma inspeção do Tribunal de Contas da União, o TCU. Em 15 de junho, o ministro Vital do Rego, do TCU, determinou em despacho que o Ministério da Saúde adotasse as ações necessárias para evitar a perda de aproximadamente 28 milhões de doses contra a Covid-19, que vencem até o final de agosto. Até o momento, o Planalto e o Ministério da Saúde ainda não se manifestaram. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Acesso Pago, com o objetivo de investigar um suposto tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vinculado ao Ministério da Educação. De acordo com os investigadores, 13 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Há mandados de prisão para 5 pessoas no estado de Goiás, São Paulo e Pará, além do Distrito Federal. As suspeitas de desvio em recursos do FNDE que teriam sido praticados quando o MEC tinha à frente o ministro Milton Ribeiro e foram também alvos de inspeção do Tribunal de Contas da União em abril, após a divulgação de um áudio em que ele disse favorecer prefeituras de municípios ligados aos pastores Arilton Moura e Guilmar Silva, que teriam atuado como intermediários junto aos municípios na liberação de recursos em troca de pagamento de propina. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira, ia para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O juiz federal Renato Borelli, que decretou a prisão do ex-ministro, rejeitou os pedidos da defesa de que Ribeiro não fosse transferido de Santos para Brasília para a audiência de custódia na quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto a lei que permite a renegociação de dívidas do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A Lei 14.375/22 beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. Com a sanção da lei, descontos de até 70% do valor da dívida poderão ser concedidos a estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias. Já os alunos do CAD Único ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial em 2021, com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, poderá ser concedido um desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. E a ANEEL aprovou ontem o novo reajuste das bandeiras tarifárias que incidem na conta de luz em caso de escassez hídrica. Os aumentos irão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo de bandeira. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou no dia 21 o novo reajuste das bandeiras tarifárias, que incidem na conta de luz em caso de escassez hídrica ou qualquer fator que aumente o custo de produção de eletricidade.
Os aumentos irão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo de bandeira. Os aumentos não irão impactar nas contas de luz, porque desde abril a bandeira tarifária está verde, quando não ocorre cobrança adicional. Os valores entrarão em vigor em 1º de julho e serão revisados em meados de 2023. Confira os novos valores das bandeiras tarifárias. Bandeira verde, sem cobrança adicional. Bandeira amarela, mais 59,5%, de R$ 18,74 para R$ 29,89 por megawatt-hora. Bandeira vermelha, patamar 1, mais 63,7%, de R$ 39,71 para R$ 65,00. Bandeira vermelha, patamar 2, mais 3,2%, de R$ 94,92 para R$ 97,95. E a seguir, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. O número de casos de Covid-19 está aumentando cada vez mais. Nas últimas semanas, vários países europeus têm reportado os surtos do vírus devido ao aparecimento de novas variantes. Em Portugal, em junho, atingiu-se um pico de mais de 2.000 casos por milhão de pessoas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira. Portugal já ultrapassou os 5 milhões de infecções desde o início da pandemia. Portugal, França, Alemanha e Itália são os países mais afetados da Europa. A comunidade científica aponta duas razões para o crescimento substancial do número de infecções. Por um lado, a diminuição da vacinação em todo o continente. Por outro, o aparecimento das subvariantes Omicron, B4 e B5, que são mais resistentes às vacinas e mais contagiosas do que as anteriores. Os senadores dos Estados Unidos revelaram um projeto de lei em resposta à onda de ataques de armas no país. Eles chegaram a um pacote de reformas, o primeiro controle federal significativo às armas de fogo em uma geração. A ideia é fazer uma votação sobre a legislação no dia 4 de julho, antes do recesso de 2 semanas do parlamento. O grupo bipartidário tem trabalhado em um acordo para conter a violência de arma no país. Um terremoto de magnitude 6,1 matou nesta quarta-feira 920 pessoas no Afeganistão, disseram as autoridades de gerenciamento de desastres. Houve mais de 600 feridos e o número de mortos deve crescer à medida em que as informações chegam de vilas remotas das montanhas. O terremoto desta quarta-feira foi o mais mortal desde 2002. O tremor foi sentido por cerca de 119 milhões de pessoas no Paquistão, Afeganistão e Índia. Segundo o Centro Sismológico Euromediterrâneo, não houve relatos imediatos de danos ou vítimas no Paquistão. O terremoto ocorre no momento em que o Afeganistão enfrenta uma grave crise econômica desde que o Talibã assumiu o poder e quando as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos se retiraram do país após 2 décadas de guerra. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quarta-feira. A partir das 10 horas desta quinta-feira, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda de pessoa física poderá realizar a consulta ao segundo dos 5 lotes de restituição de 2022. Segundo a Receita Federal, o lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão 6,3 bilhões. O dinheiro será pago em 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal da internet.
Uma embarcação de carga naufragou no caminho entre Recife e Fernando de Noronha nesta quarta-feira. De acordo com o dono do barco, chamado Thaís, o naufrágio foi detectado às 4h30, quando a tripulação perdeu contato com o continente e um equipamento de sinalização apontou problemas. A embarcação saiu do Recife em direção a Noronha às 2h da tarde da terça-feira e, segundo o porto do Recife, levava com 100 toneladas de material diverso. A previsão era de que a chegada ocorresse por volta das 6h da quinta-feira. O Porto do Recife confirmou que 3 tripulantes foram resgatados e outros 5 seguem desaparecidos e informou que 5 viaturas da Marinha seguem procurando a embarcação próxima à costa do município de Cabedelo, na Paraíba. A Vara Criminal de Santa Cruz, do Rio Pardo, São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo contra o padre Gustavo Trindade dos Santos. O religioso é acusado de atropelar, no dia 7 de maio, um homem suspeito de furtar a antiga casa paroquial de uma igreja na cidade. O documento emitido na terça-feira, o juiz Pedro de Castro e Souza abre um prazo de 10 dias para que a defesa do réu se manifeste por escrito sobre a ação. Com a decisão da Justiça, o Frei Gustavo se torna réu e vai responder por tentativa de homicídio qualificado. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.